Olá, eu me chamo Maura Freire, sou advogada, moro no Rio de Janeiro e sou voluntária da Casa de Fátima. A minha história com a Casa de Fátima começou tem 5 anos. Depois que eu perdi meu irmão, eu fui convidada algumas vezes para ir à Casa de Fátima. Aí uma reunião, na verdade, do Cartas de Fátima, e sempre recusei porque eu nunca acreditei. Além de não acreditar, eu não gostava, eu discriminava, enfim, eu sempre declinei o convite. Até que um dia, a pessoa que sempre me convidava, um dia me ligou depois da reunião dizendo que meu irmão tinha estado na reunião. Eu ironizei, desliguei o telefone e o meu pai quis saber o que era. E aí eu expliquei para ele o que ela tinha me explicado, que ele recebia mensagens de espíritos, ele escrevia essas mensagens e entregava para a família. E aí o meu pai pediu para ver, que aí eu falei que ele colocava no canal dele, e o meu pai falou, eu quero ver. E eu, pela primeira vez, entrei no YouTube para pesquisar o nome Fernando Bem. Encontrei e escolhi um vídeo, talvez o 4º ou 5º, eu não me recordo, mas botei o vídeo para rodar e coloquei no meu ouvido para eu testar a altura desse vídeo para o meu pai poder ouvir, né? Que ele tinha uma deficiência auditiva. E quando eu encostei e o vídeo começou a rodar, o Fernando falou assim, antes de continuar, o Marcelo Tijolo está presente, manda dizer que está bem. Eu fiquei surtada, falei, meu Deus, o que é isso? Voltei, ouvi de novo, dei para o meu pai, ele ouviu, também falou comigo, ele é seu irmão, você ouviu? Eu falei, eu ouvi. E aí eu disse ao meu pai, eu quero ir lá. Eu me senti desafiada, essa era a sensação. E eu fui. A moça me ligou novamente, eu declinei novamente, porque eu não queria que ninguém soubesse. E fui. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, Maurício. E fiquei impressionada, porque ele começou a ler as cartas. Quer dizer, eu primeiro infernizei a vida dele, né? Porque eu sentada ali, fiquei pensando assim, Marcelo, se você tá aí, mexe o pé dele, faz ele mexer a mão, faz ele mexer não sei o que lá. Eu costumo brincar lá na Casa de Fátima, que eu fui a pior energia que o Fernando deve ter encontrado numa reunião de psicografia, sabe? Enfim, depois dele ler umas 5, 6 cartas e com o nome inteiro, com CPFs, com endereços, telefones, ele começou a ler uma carta. Antes dele começar a ler essa carta, ele disse assim, esse espírito é muito interessante. Ele falava e ia ditando e falava para mim assim, anota aí, anota aí. Quando ele falou isso, eu já fiquei muito nervosa. Me deu um frio na barriga, porque era assim que o Marcelo falava comigo. A gente trabalhava junto e ele sempre muito acelerado, e sempre correndo, e sempre com 1000 compromissos. Então ele já entrava de ré. Mas de lá ele já vinha gritando, anota aí, porque ele já estava saindo, sabe? Ele já entrava saindo. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei mais atenta à carta. E ele foi lendo, sem falar nome de ninguém, eu já estava agoniada. Porque ele ia lendo, e cada frase que ele ia falando, eu ficava achando que era o meu irmão, mas eu negava. Até a hora que ele falou uma frase. Uma única frase mudou a nossa vida. Quando o Fernando leu essa frase, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão Maurício, nós 4, gritamos ao mesmo tempo. Porque era o Marcelo. A gente não tinha a menor dúvida.
E as frases foram sendo lidas e ele começou a se identificar e a gente a entrar cada vez mais naquela carta. E a carta entrar na vida da gente. E aí ele falou naquela carta coisas para mim que só eu sabia. E eu afirmo isso categoricamente, porque não está em lugar nenhum, não está nem na consciência dos meus pais e do meu irmão, porque eu fazia escondida. Eu ia para a delegacia todos os dias, eu ia cobrar quem tinha matado meu irmão todos os dias. E ele falou isso. Isso não está em lugar nenhum. E essa verdade, ninguém me rouba. Investigador nenhum me rouba essa verdade. É por isso que eu acredito nessa causa. Só eu sei o que essa frase fez na minha vida.